Cristo, ó Pai, para a glória, honra, louvor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Deus, estamos reunidos, Senhor, na noite deste dia, para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra, Pai. Que o Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor seja concedido a cada um de nós que aqui estamos, Senhor, na noite deste dia, Senhor, para buscarmos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Pai, abre os nossos olhos espirituais, abre os olhos do nosso entendimento, abre-nos a Tua palavra nesta noite, para compreendermos, ó Deus, tudo quanto o Senhor tem para nós através da Tua palavra. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos falar sobre adoração. Na música. Vamos falar sobre adoração na música. Isso é bom, cadê meu? Cadê? Faltou? Eu falei que era essa aula, vocês pegaram no pé deles. Vai gravar, ó. Isso aí vai gravar. Passar o link pra... Ai, Senhor da glória. Baterista aprendendo, tá? Aí batera vai sair logo, ó. Tem que trabalhar. Irmãos, abram a Bíblia Sagrada aí, em Gênesis capítulo de número 4. Nós vamos começar essa aula falando sobre as vocações da humanidade. E daí a gente vai começar a tomar o rumo que é necessário ser tomado para chegarmos ao ponto-chave da aula, que é a adoração na música. Gênesis 4. Vamos ler a partir do verso de número 1. Aproveitar que o varão ainda está aí, ainda não foi sair para trabalhar. Fazer a leitura. 4, versículo 1. Então Adão teve relações com Eva, e ela engravidou e deu à luz um filho, a quem chamou de Caim. Disse ela: com a ajuda do Senhor, consegui um filho homem. Olha que tradução bonita. Ó, o texto que nós estamos na lousa ali, pode deixar no verso 1 mesmo. Ó, conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem, ou um varão. Quem tem alguma coisa parecida ou diferente, um pouco diferente na tradução aí, que os irmãos estão com a sua Bíblia? Assim, habitou hoje com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Então, isso aqui é um ponto-chave para que os irmãos prestem atenção nessa parte do texto, que ela está dizendo que ela precisou da ajuda de Deus para conseguir um varão. Se ela precisou da ajuda de Deus para conseguir um varão, o que ela tinha? Vamos lá. Hã?
o texto está dando a ideia que ela precisou da ajuda de Deus para ter um filho homem. Se ela precisou da ajuda de Deus para ter um filho homem, o que ela tinha até então? Mulher. É a lógica, é a única lógica que você tem. Então, eu gostei da sua tradução. Lê na sua tradução, que coisa maravilhosa. De novo? Então Adão teve relações com ela. E ela engravidou e deu à luz um filho, a quem chamou de Caim. Disse ela, com a ajuda do Senhor, consegui um filho homem. Isso aqui resolve o problema que a maioria tem com Gênesis 4. É que o povo olha e fala, com quem casou Caim? Com uma das irmãs dele. É simples. Ali era o início, irmão, era o início da humanidade. Não tinha como não ser casamento consanguíneo, tinha que ser casamento consanguíneo. Só um minutinho. Então, tinha que ser entre parentes, não tinha conversa. Por que a Bíblia não fala antes das mulheres? Vai, pode perguntar. Não? Não, eu posso fazer um comentário que a Universal faz muita novela bíblica, né? E nessa parte aí eles mostraram que ele tinha várias irmãs. Sim. E ele foi embora, né? Depois que matou o Abel, aí depois ele coabitou com uma irmã dele. Positivo. Então, é muito fácil de entender assim se você prestar atenção. Antes do jardim, fala assim, antes de saírem do jardim, não tiveram filhos. Tem gente que coloca essas filhas dentro do jardim. Está errado. Doutrinariamente está errado. Por quê? Pergunto por quê. Porque senão ia ter que ter uma linhagem pura, sem pecado, e uma com pecado. Mas quando Adão peca, fala que todos pecaram em Adão. Por quê? Porque ainda não tinha nascido ninguém geneticamente de Adão. Até então. Então, de Gênesis 3 para Gênesis 4, existe uma lacuna que não é revelada. E por que as mulheres não... As filhas, por que não fala do nascimento das filhas? Logo de cara em Gênesis 4. Tem que se perguntar, irmão. Por quê? Porque as mulheres não entravam nas genealogias como principal. Pode pegar qualquer genealogia bíblica, você não vai ver mulher dentro da genealogia. Porque Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José. Pegaram? Sempre na genealogia é de quem se origina. Estou procurando a palavra certa. A geração é do homem. O concebimento é da mulher. Aí tem gente que acha que a mulher gera. A mulher não gera. Quem gera é o homem. A mulher concebe e depois dá luz. A conceição é quando nasce não. Quando é fecundado o óvulo. A conceição é a fecundação do óvulo. E aí a criança foi concebida no ventre. E aí depois ela dá a luz, que é o nascimento em si. Então tem que saber separar todas essas coisas de forma bíblica. A Bíblia mostra o homem como gerador, a mulher como aquela que tem a conceição e depois aquela que dá a luz. Pegaram? Então, por isso, a genealogia é o quê? A geração de quem vem a origem. Então eles não colocam a mulher. Aí você vai ver alguns casos que vai entrar a mulher. Como? Vai aparecer Tamar. Na genealogia de Judá vai aparecer Tamar. Na própria genealogia de Jesus vai aparecer Tamar. Mas não aparece ela como principal, como alguém que dá origem. Aparece ela como mulher de Judá.
ou aquela que deu à luz a Pérez e a Esrom de Judá. Aí depois você vai ver entrar também quem? Raabe. Mas ela entra como alguém que está dando origem a alguém? Não. Ela entra como alguém que casou com alguém de Israel. Depois você vai ver quem? Ruth. Então, cada mulher que vai entrando dentro de uma genealogia, ela entra porque ela casou com alguém. Pegaram? Ela entra como uma mulher que casou com alguém. Então, ela não é alguém da genealogia em si. Ela apareceu porque essas mulheres foram mulheres muito importantes dentro do reino de Deus. Cada uma delas que aparece o nome, elas tiveram uma importância tremenda para o reino de Deus, por isso coloca o nome delas dentro das genealogias. Pegaram? Então, a importância aqui não era trazer a origem as mulheres que nasceram, era trazer a origem, raiz genealógica. E aí, então, ele começa com Caim, que foi o primeiro filho, homem. Pegaram? Pastor, onde vai ter isso? Gênesis 5. Vai. Lembra que o Gênesis 2 explica o Gênesis 1? Pegaram? Lembra? Gênesis 1, 27, criou o Senhor Deus o homem do pó da terra, tal. Macho e fêmea os criou. Aí Gênesis 2 vai mostrar como que foi essa formação. Aí mostra o homem sendo formado do pó da terra, depois o sono sobre Adão, e depois da costela sendo formado Eva. E aí nós temos ainda em Gênesis 5 também a explicação desse processo do Gênesis 1 e 2, na questão de Adão e Eva. E agora nós vamos ter também na questão da genealogia do Gênesis 4, de Caim. Então vamos lá. Vamos ler Gênesis 5, vamos ler em diante, do 1 em diante. Pode ler? Pode. E esta é a lista dos descendentes de Adão. Deus criou o ser humano à sua semelhança. Homem e mulher os criou. Tá vendo que é uma explicação dos outros conteúdos de Gênesis? Pegaram? É uma explicação dos conteúdos anteriores, dos capítulos anteriores. Vai. Deus criou o ser humano à sua semelhança. Homem e mulher os criou. E os abençoou desde o dia em que foram criados. Deus os chamou de humanos. Adão é questão de humanidade ali, não o nome próprio como pessoa. Ele está fazendo a citação aqui de Adão. De Adão, Adamá, que veio da terra. O Adão, a humanidade. Chamou humanos. Vai. Adão tinha 130 anos quando seu filho Sete nasceu. Um filho que era conforme a sua imagem e semelhança. Então, o Adão que foi feito, olha lá no verso... No verso 2, homem e mulher. Chamou o seu nome? Adão, que é a humanidade, E por quê? Em Adão já estava a mulher, ele precisava ser adormecido para do seu lado ser formada a varoa, porque tudo que nós precisamos, Deus já colocou em nós. Vai, fala para alguém. Fala para alguém que está do lado. Tudo que você precisa, Deus já colocou em você. Aí o problema é que a gente fica procurando do lado de fora. Adão ficava vendo a vaca e o boi, o cordeiro, não, a ovelha e o carneiro. Ficava olhando. Aí ele olhava, cadê a minha? Dentro dele, nunca falou. Mas dentro dele ele falou, tá faltando alguma coisa aqui. Mas ele achava que estava faltando, mas Deus já tinha colocado dentro dele. E do lado dele, fez ele adormecer para poder tirar para ele o que já tinha dentro dele para ele. Já estava preparado por Deus. As maiorias das nossas necessidades não estão do lado de fora. Elas estão do lado de dentro. Você só precisa pedir para Deus manifestá-las. Vamos lá. Continuando.
Vai. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Você percebeu que aqui ele cortou, ele fez assim, ó. Arrancou Abel e Caim e já deixou Sete na história. Vocês viram isso? Pegou Caim e Abel, ó. Tira da história. Vamos começar daqui, de Sete. Tem um porquê? Tem um porquê. Porque Deus está levantando uma nova linhagem de justos aqui. Que o Abel já tinha morrido. A outra linhagem, a de Caim, é uma linhagem corrompida. E agora Deus vai levantar outra linhagem justa. Não é sem pecado, mas é justa. Continua. Ó. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 906 anos. e... Morreu. Não, ele teve filhos e filhas. Ah, tá. O único que colocou foi Sete, para puxar a genealogia. Mas teve um monte de outro filho e um monte de outras filhas. O problema é que você quer ler Gênesis 4 como se tudo tivesse acontecendo tudo rápido. Todo mundo que lê assim, carrilha. E tá achando que os fatos aconteceram encarrilhados. Só que todo mundo naquela época vivia muitos anos, irmãos. É 500 anos, 600 anos, 900 anos. Então, quando você lê, você está olhando com a sua ótica do que você conhece de vida. Estatística mínima de vida. Os camaradas estavam vindo, saindo do Éden, vida plena, exalando para tudo que é lado vida. Ainda não tinha tido dilúvio, ainda não tinha tido mudanças climáticas. Eles estavam exalando a vida, irmão. Então a gente não pode contar como se foi tudo rápido acontecendo aquelas coisas. Foram coisas de séculos para acontecer tudo aquilo. Vocês estão aí, irmão? Então, não é tão difícil de entender quando você começa a olhar do jeito certo. Pegaram aí? Alguma dúvida? É, porque você pode ver que todo mundo que faz essas formulação de pergunta quanto a essas coisas, eles querem uma resposta rápida, olhando do jeito de estatística de vida de hoje. E sem prestar atenção em todos esses fatos aqui. Então, a maior probabilidade é que quando Adão e Eva saem do Éden, eles começam a ter filhas. E aí um dia nasce um varão. Quando nasce um varão, ela, com a ajuda de Deus, eu consegui um varão. Essa é a ênfase do texto. Mostrar que ela queria um varão já de um tempo. Mas não via varão. Pegaram? Aí depois eles se multiplicam ainda mais e tem mais filhos e filhas. Então não ficou difícil de saber que era fácil para o Caim arrumar uma esposa lá na frente. Por quê? Porque não está na ordem cronológica dos fatos, correndo, como se fosse tudo muito rápido. E as pessoas querem olhar achando que aconteceu tudo rápido. Tá aí? O irmão fica parado ali assim. Vamos lá. Então volta para Gênesis 4. Então, Caim foi o quê? Caim foi o quê? Ó, deu 2 aí. 4:2. Depois voltou a dar à luz e nasceu o irmão dele, Abel. Abel tornou-se pastor de ovelhas, enquanto Caim era agricultor. Ó, então temos 2, ó. 2 originários, certo? 2 originários. Caim
e Abel. E ainda existe uma discussão teológica que acreditam que eles eram gêmeos. Tem isso, mas eu prefiro discorrer no texto do jeito que está aqui. Mas tem um porém aí, uma discussão teológica aí. Mas tem essa discussão teológica ainda. É porque acredito que saiu primeiro o Caim e depois o Abel. Aí a alegria dela foi no que saiu amado. Tem gente que acredita assim, eu não estou falando que eu acredito não, tá? Existe essa discussão. Eu prefiro estar do jeito que está aqui. Um depois do outro. Ó. Depois deu à luz Abel. É por causa dessa parte, entendeu? Que tem a discussão. Depois deu à luz Abel. Como se um tivesse saído e depois viesse o outro. Só que se depois não está falando que foi na mesma hora ou quanto tempo depois foi. Mas existe uma discussão teológica aqui por causa desse ponto aqui. Só mostrando para os irmãos as coisas que existem por aí. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor. Então lavrador e outro pastor. Aí você vê as pessoas falando uns absurdos, né, irmão? Que o Caim não foi recebido porque ele levou fruto da terra e a terra não tem sangue. É claro que a terra não tem sangue, irmão. Isso é coisa de se pregar. A terra não tem sangue. É claro, ela não foi feita para ter sangue. E aí a oferta de Abel foi recebida porque tinha sangue. Não tem nada a ver, irmão. Porque das duas ofertas se ofereciam ao Senhor. Levítico capítulo 1 e Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 1, oferta animal. Levítico capítulo 2, oferta vegetal. Fala assim, a oferta animal é completa. A vegetal tem que se completar. É isso mesmo. Então, na oferta animal, o que tem na oferta animal? Vou pôr aqui. Massa. Vou pôr massa, mas é carne, tá? Vocês sabem que é carne aqui isso. Vou pôr a forma certa. Oblação. É a gordura. Tem o sangue. E da gordura vem o cheiro também. Então fala comigo, oblação, que é a carne. Falar a gordura, que também traz o cheiro. E o sangue. Isso aqui é a oferta completa, o animal. O pastor trazia o quê? O cordeiro, né? Vou pôr até aqui, porque senão vou achar que é o pastor que é a oferta. Cordeiro. Então o animal já vinha todo completinho para a oferta. O pastor, que era pastor de ovelha, vinha para o altar, pegava o cordeiro dele, tem tudo dentro da oferta. Fala assim, uma oferta completa. Agora o cara ia trazer do fruto da terra. O que ia trazer do fruto da terra é diferente. Porque quando ele vai oferecer uma oferta do fruto da terra, ele tinha que trazer flor de farinha amassada. Ele tinha que levar, junto com a oferta. Se ele fosse oferecer um fruto, seja o que fosse, ele tinha que levar flor de farinha amassada. Fala massa.
Aí ele ia ter que fazer uma própria massa para oferecer na oferta. A oferta dele tem que produzir cheiro, porque Deus recebe oferta não pelo que ele olha no altar, pelo que ele exala. Lembra? Cheiro de oferta agradável? Toda vez que Deus fala sobre oferta agradável é porque ele sente o cheiro da oferta. Então todo sacrifício tem que subir como cheiro agradável diante das suas narinas. Então, a massa estava pronta, mas tem que colocar alguma coisa para dar cheiro. O que ele colocava? Fala incenso aromático. Incenso aromático. Então tinha que colocar o quê? Incenso. Mas tem que ter a gordura, porque a oferta animal já tinha a própria gordura dela. Então o que vinha nessa oferta? Azeite. Azeite, que é a gordura do vegetal. A melhor que tem lá. A gente sabe que óleo de coco também é, né? Mas o que Deus queria era azeite, porque também é símbolo do Espírito Santo. Então, além disso, faltava o quê? Não tem sangue. Mas, junto com a oferta vegetal, tinha que vir com vinho da libação. Aí se oferecia vinho. E a oferta ficava completa. Então, o problema de Caim... Vou colocar aqui fruto da terra. Não vou. Fruto da terra. Então, o problema da oferta de Caim nunca foi porque era a oferta da terra e não tinha sangue. Porque não tinha sangue, mas tinha o representante do sangue, que era o vinho. O problema de Caim é que ele levou uma oferta podre. Verso 3. Quando chegou o tempo da colheita, Caim trouxe ao Senhor uma oferta dos produtos da terra. Abel fez o mesmo. Em alguns pontos ela tem uma tradução boa, mas nesse ponto aí ficou bem ruimzinha. Porque me falhou o nome dessa forma de tradução. Não é de equivalência dinâmica, ela é outra. É um pouco para frente. Mas sem problema. Aconteceu que no fim... Não, eu sei, eu só estou tentando lembrar qual é a forma de tradução que é usada nessa Bíblia. Me falhou a memória. Hã? Não é literal. Ela nem é literal, nem equivalência dinâmica. Ela é um pouco... Não, esquece isso aí. Eu já esqueci, não vai. Quando trava assim, travou, já era. Depois, se eu lembrar, eu falo com os irmãos, passo para os irmãos. É uma tradução que ela vai além da dinâmica, acho que ela é uma paráfrase, se não me falha a memória, ela é uma tradução paráfrase. Aí depois a gente fala sobre isso em outra hora. Isso aí tem que ir para a aula de bibliologia. Vai, fala aí. Sim. Aconteceu que no fim de uns tempos... No fim de uns tempos. Aí, ó, ele quis colocar como se fosse o tempo da colheita, mas não é o tempo da colheita. Já tinha passado. Já foi colhido, passou um tempo, levou a oferta. Estava fresco. Pegou? É isso aí. Ó, aconteceu que... No fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra. Ó, no fim de uns tempos. Cadê? Ao fim de um certo tempo. Então, o camarada colhe, olha lá, ao cabo de dias. Você colheu, passou alguns dias, você vai levar o que você colheu, como que tá? Faz feira hoje. Cheio de agrotóxico, hein? Faz feira hoje. Os caras colocam coisa lá para conservar. Passa 4 dias. Ou menos. Você vai ver as mosquinhas lá. Por quê? Já está começando a estragar. Agora imagina, passou uns dias, agora eu vou levar a minha oferta.
Vai, fala para alguém que está do lado. No altar, oferta fresca. Irmão, é ela no estado melhor dela, não no pior. Tipo, gastei tudo que tinha que gastar. Deu alguma coisa pro final do culto? Tá podre. Pegou o dinheiro? Separa a oferta. Essa é para oferta. Fala assim, primícia. Primícia. A Bíblia fala sobre levar as primícias das fazendas a Deus. A pessoa colhe. Fala assim, quando eu colho e oferto como primícia, eu honro quem me fez produzir. Aí você pensa, o dízimo não é a primícia. A primícia é a primícia, o dízimo é o dízimo, oferta é outra coisa. Dízimo não é primícia, irmão. Dízimo é dízimo. Primícia é a primeira parte. Fala assim, primeira parte. Primeira parte. É a primeira parte da colheita. O dízimo é a 10ª parte da colheita. Tem gente que acha que uma oferta não tem nem valor. Você olha e pensa, não tem nem valor. 1%. 1%. Nem dói no teu bolso quando você pega. Nem dói. Entra janeiro. Se vocês quiserem, eu passo o telefone, o WhatsApp do Dr. Alderi. Entra janeiro, minha primícia sai daqui para os Estados Unidos. Na verdade, vai para a conta dele do Brasil e eles que fazem a transferência. Mas na mesma hora, 1º de janeiro, minha primícia sai. É nada, irmão. Você pega o seu salário e põe lá, vezes 1%. Você vai ver o que dá do seu salário. Você vai dar risada da sua primícia. Mas depois que eu comecei a fazer isso, até nas minhas adversidades, irmão, nos problemas que aparecem assim que você não vai resolver financeiramente. Daqui a pouco, puf. Estou falando de experiência, mano. Não estou falando aqui. Eu nem tenho interesse nisso aqui, porque não vou receber dos irmãos a primícia. Pastor Pedro vai. Pastor Pedro, vocês têm que... E outra, fala assim, não é na salva. Não é na salva. Ministra primícia no ministro. No ministro. Se ele falar, não, irmão, põe na salva. Aí vocês e eles. Estou ensinando do jeito certo que eu aprendi conforme a Bíblia. Então do salário você tira 1%. 1%. Oferta de 1%. Muda só a questão de quem é empresário. Da empresa, não do empresário. Do empresário é o da empresa. Que é direto da empresa e muda. Que é de 1 a 3% a empresa. Mas a pessoa em si, você em si, 1%. Você não vai ficar rico, não vai ficar pobre, você vai ver a mão de Deus trabalhar na sua vida de uma forma favorável. Fala isso para alguém que está do lado. A mão de Deus trabalhará, fala, favoravelmente a ti. Depois faz o teste. Faz o teste, não precisa nem... Mas mantém fidelidade, irmão. Não estou falando que você vai fazer a primeira primícia e você já vai começar. Você tem que ser fiel. Mantém. E o dízimo é dízimo. Você já sabe. Aquilo ali é teu compromisso. Diga amém. Amém. Faz esse compromisso com Deus, irmãos. Faz que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ó, vamos lá.
Da terra trouxe uma oferta. Ele tinha que trazer a primícia. E o Abel trouxe o quê? O que Abel trouxe? Olha para o texto. 5. 4. Olha o texto aí. Fala. Ó. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Agora aqui é que está, que a maioria das pessoas não pega. Ele não trouxe um primogênito. Dos primogênitos. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Fala, por quê? Ele considerava aquilo as primícias dele. Porque ele não colhia do fruto da terra. Ele trabalhava com os animais. Quando gerava, ele falou, os primeiros são teus, os primeiros são teus, os primeiros são teus. Ah, para de graça, não vai? Irmão, isso aqui, não estou pregando e ensinando isso como uma lei, como uma legalidade. Eu não estou falando que se você não der primícia, não der dízimo, você vai ser amaldiçoado, Satanás vai pesar a mão em você, que você vai perder tudo. Não estou falando nada disso. Estou mostrando que existe um princípio bíblico para esse tipo de oferta. E quando você faz, Deus te honra. Vocês estão aí? Isso aí também é adoração, tá, irmão? Não está fora do tema, não. Continua. Próximo. 4:5. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou-se. Aí o Caim ficou bravo lá, pá. Os irmãos já conhecem, vai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essas ofertas que eram dadas ao Senhor, Adão, ele já praticava essas ofertas, porque o texto está mostrando que eles faziam essas ofertas, uma primícia, tal, tudo. Mas já era uma prática que já vinha, que Adão veio trazendo, ensinando a eles a fazer. Como que você... exatamente, irmão. A questão é essa. A maioria das coisas da antiga aliança eram ensinadas. Quando você chega em Abraão, tem um texto que diz assim, que Abraão guardou minhas leis, meus estatutos. Aí como que Abraão guardou lei e estatuto, sendo que leis e estatutos chegam em Moisés, em Êxodo? Porque era passado de boca a boca, de geração em geração. Porque o primeiro sacerdote foi quem? Deus. Que imolou o cordeiro para que cobrisse Adão e Eva depois. E aí depois, quem foi o próximo? Os filhos de Adão, os filhos de Adão. Todos eles estão vindo aqui, irmão. Quem vai para o altar e oferece sacrifício é o quê? Sacerdote. Ninguém pode chegar no altar e oferecer sacrifício sem ser sacerdote. O que reinava não era o sacerdócio de Moisés, Levítico. O que reinava era um sacerdócio universal. Que em Melquisedeque vai ganhar o título de sacerdócio real da ordem de Melquisedeque. Mas o sacerdócio de Melquisedeque já vinha vindo. Até aparecer o Melquisedeque. Quando o Melquisedeque apareceu, Deus nomeou. Lembra o espírito de Elias? O espírito de Elias era de Elias? Não. Era o espírito de Deus agindo através de Elias. Mas Deus só falou, e João vai vir, enviarei o meu profeta que vai vir na virtude de Elias, no espírito e no poder de Elias. Espírito de Elias? Era o Espírito de Deus agindo em Elias. Mas Deus intitulou o Espírito de Elias por quê? Porque Elias foi o maior profeta que teve naquele período. Então, o Espírito de Elias, mas não é de Elias o Espírito. É o mesmo Espírito que agiu em todos os profetas. Mas Deus fez uma homenagem através de Elias. O sacerdócio de Melquisedeque é a mesma coisa. É o sacerdócio universal que já vinha vindo. Quando chega em Melquisedeque é unido sacerdócio e reino. Pega isso. Quando chega Melquisedeque é unido o sacerdócio universal com o reino. E aí ficou
esse mistério escondido, parado lá, que ninguém descobria. Aí Davi descobriu. E aí Deus falou, usando o salmista, tu és para sempre sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Falando de Cristo, profetizando sobre Cristo. Então esse sacerdócio que é universal virou um sacerdócio real, que hoje é o sacerdócio que nós estamos através de Jesus Cristo. Qual é o nome dele? Sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Mas quem é o maior sumo sacerdote desse sacerdócio? Jesus. E por que não os sacerdócios de Jesus? Sacerdócio de Melquisedeque. Pegaram? É o mesmo sacerdócio universal que passou a ser um sacerdócio real. Vocês estão aí? Eu estou fazendo, aliás, já comecei uma apostila sobre sacerdócio universal. Isso é uma coisa que pouca gente conhece. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, todas essas instruções Deus já tinha dado a Adão. Sim. Adão foi dando aos seus filhos. Sim. Então, quando eles vão fazer essa oferta, esse sacrifício, eles estão instruídos. Já sabem o que precisa fazer. Quando você vai ler Levítico 1, Levítico 2, você fala, rapaz, o pessoal da antiga aliança já fazia. Aliás, antes de haver a lei, o pessoal já fazia. Você vai ter Gênesis 14, o encontro de Abraão com Melquisedeque. Gênesis 15, Abraão está imolando sacrifício que nem era feito da lei, seguindo a mesma risca, mas ele é antes da lei. A lei legalizou todos os cerimoniais que já eram feitos por fé. Então aquilo que era feito por fé passou a ser obrigatório. Então tinha que ser feito. Então cada um da nação de Israel ia lá, tem que oferecer, aí o sacerdote ia trabalhar. Mas antes disso já se faziam os mesmos sacrifícios, as mesmas ofertas pela fé. Então na verdade ali ela veio para poder, a palavra certa, para poder estabelecer algo concreto. Legalizar e obrigar. Ninguém vai fazer só por fé, agora vocês têm que fazer. Tragam. Mas agora, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos pela fé. Então nós não fazemos mais sacrifícios físicos como eles faziam. Mas existem princípios que aconteciam. E por causa do princípio, eu honro a Deus pelo princípio e não por lei, por meio da fé, e Deus honra a minha fé. Pegaram? Então, na graça, primícia, dízimo, oferta, é tudo feito pela fé. Mas por onde? Por meio dos princípios. E se você honrar os princípios que Deus colocou na palavra dele, Deus honrará você. Vai falar isso para alguém. Se tu honrares os princípios de Deus, Deus te honrará. Então, o varão tá... Quero ficar, mas tenho que ir. Quero ficar, mas tenho que ir. Vai trabalhar, vai na bênção, varão. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Digam amém, irmãos. Digam amém para... Olha lá. Aí o Caim ficou bravo, matou o irmão. Fala assim, quando Caim mata Abel, o que Abel teria que fazer? Fala assim, o que Abel teria que fazer? Agora Caim terá que fazer. Tem gente que elas são tontas, irmão. Tem gente que são tontas. Exemplo, na igreja quando dá problema de briga por cargo, por alguma coisa que se faz na igreja. Aí uma pessoa está fazendo e outra pessoa está fazendo. Aí a daqui briga com a daqui porque ela quer fazer, além do que ela está fazendo, o que a outra está fazendo. Aí tá confusão amada. Aí tira a outra. Às vezes a outra até sai da igreja, tem uns que desvia, tem outros que vai para outro ministério, tem outros que vai para outra congregação da mesma denominação.
Né? Não acontece? Acontece. Beleza. Aí a tonta que brigou tem que fazer o serviço? Inteligente! Ela vai ganhar nome, ó, vou ganhar nome, eu fiz isso. É tonta, ganhou foi um monte de trabalho. Se sobrecarregou, ganhou um monte de trabalho e ainda feriu um irmão. Já parou para pensar nisso? Isso é a história da Bíblia, irmão. O que você vê acontecendo nas igrejas é a história da Bíblia. O Caim mata o irmão porque ele não soube fazer direito e ficou com raiva do irmão que fazia melhor. Só que o que Abel tinha que fazer, Caim vai ter que fazer, porque só tinha 2 filhos varões. O trabalho que estava na mão de Caim era dele, o que estava na mão de Abel era de Abel. Agora ele matou Abel, ele vai ter que fazer o dele e o do Abel. Depois que Caim matou Abel, ele ficou ali levando a vida do irmão? Ele ficou atribulado, irmão. Na família. Não. O texto fala que ele mesmo se sentiu tão culpado que ele mesmo falou, eu serei... Vamos logo no próprio texto. Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado dele, está no verso de número 12. Aí no verso de número 13, aí ele mesmo que vai falar para Deus o que ele vai fazer. Ele que se subjuga. No 12, Deus falou, quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Deus falando dele. Agora ele. Então Caim disse ao Senhor, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que me expulsas da face da terra. Ele não expulsou ele da face da terra. Por acaso ele morreu? Ele morreu, irmão? Não. Ele continuou na terra, não foi expulso da face da terra. Aqui é a autocomiseração. O coitadinho, ele acabou de fazer... Vitimizando, é a autocomiseração. Se vitimizando. Ele acabou de matar o irmão dele e ele que virou o coitado na história agora. Agora tu me lanças da face da terra. Tá vivo ainda, ô animal. Em vez de arrumar a vida dele, não. Em vez dele arrumar a vida dele, não. Ele vai ser, coitadinho de mim. Eis que hoje me expulso da face da terra. Da tua presença, terei de mês. E que horas que Deus falou isso? A reação de Adão. Quando Adão pecou, o que ele foi fazer quando ele ouviu a voz de Deus soar no jardim? Ouviu a tua voz soar no jardim? Tive medo. O medo pela santidade de Deus. A voz de Deus transmite a santidade dele. E Caim estava ouvindo ainda a voz. Aí a pessoa fala, não tem como a pessoa em pecado ouvir a voz de Deus. Então me explica isso aqui. Depende do jeito que ela vai ouvir. Vai ser para cobrar, não vai ser? Mas vai ouvir. Ela pode ouvir igual o Caim, está sendo cobrado. Olha lá. Na tua presença terei de me esconder. Mesma síndrome de Adão. Vou fugir. Serei fugitivo e errante pela terra. Isso aqui Deus tinha falado. Por quê? Porque ele matou o seu próprio irmão. Nem seu pai e sua mãe iam querer ele por perto. Quem se encontrar comigo... Agora aqui tem um problema. Quem que ia ser a pessoa que ia matar ele? Tinha mais pessoas, né? As filhas ainda não conseguiriam. Levando em conta o Gênesis 5, ele ainda seria maior e mais forte do que qualquer um dos irmãos dele.
Da onde vem esse medo? A presença do mundo espiritual. A presença do mundo espiritual. Ele sabe que ele está passível de vingança. E o mundo espiritual se abre. E ele percebe que ele pode morrer a qualquer momento, irmão. O pavor da morte está sobre ele. Aí Deus fez o quê? O Senhor, porém, lhe disse, não, se alguém matar Caim, 7 vezes será vingado, não é 7 vezes morrerá. Será castigado ou vingado. Para que o não ferisse qualquer que o achasse. Nem o mundo espiritual tinha autoridade para tocar em Caim. Você imagina a raiva que o diabo tinha desse cara? Fala, já tem a primeira alma aqui para me matar depois, porque ele matou o irmão dele, agora a legalidade que ele deu para os demônios, irmãos. A primeira legalidade para demônios. Imagina a raiva que os demônios tinham. Nem os demônios. Nem os demônios. Ele estava protegido. Aí você olha assim e fala, Deus protege esses pecadores assim. Tem uns caras que... Os caras tomam tiro, irmão. Toma tiro. Eu tinha um amigo meu que ele parecia uma peneira, irmão. Ele tinha tudo que é canto. Deus deu oportunidade para ele até o último dia da vida dele. Irmão. Tanta oportunidade. Morreu pastor desviado, morreu de overdose. Mas antes disso ainda, irmão, ele passou uma vida toda tendo oportunidade. No caso de Caim, oportunidade. Oportunidade. Então, Deus protege pessoas e você está olhando e fala assim, que essa morre logo. A pessoa faz tanta malignidade e às vezes é tanta atrocidade. Aí você fala, né? Estou falando do ponto de vista humano. O cristão não pode pensar desse jeito. O cristão tem que orar para que todos se salvem. Mas, irmão, o camarada parecia uma peneira. Ele tomou um tiro. Que a bala entrou por aqui, né? Eu acho. Se eu não me engano, foi aqui. E aí parou aqui. E aí ficou com o olho com glaucoma. Glaucoma era o que ele falava para as empresas que ele ia trabalhar nos lugares. Mas era tiro que tinha entrado aqui. E aí o olho dele ficou... Esse olho não enxergava e ficava para fora. Um pouco para fora assim. Sabe quando fica elevado assim? Mas é tanta oportunidade, tem gente, irmão, que você vê, é facada, é não sei o que, e você fala, rapaz. A gente conhece um que os camaradas deu tiro nele assim, ó. Aí pegou na boca, o cara foi pra atirar na cara, pegou na boca. Eu canto aqui. Tá vivo até hoje. Mas é o quê? Deus guardando. É porque eu já ouvi Deus guardando. Que Deus deixou Caim vivo para ele sofrer. Não. Eu não sei de onde que esse povo pensa que Deus... Eles pensam que Deus é igual a eles, né? Que quer ficar torturando todo mundo. Deus estava dando oportunidade. Misericórdia, não tem nada a ver com isso, não. Ó, Deus está guardando ele, está falando, ô Caim, estou te dando chance, cara. Ninguém vai te matar, não, eu estou te protegendo. Ó. E aí no final ele foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden, ao leste. É o mesmo lugar, ó. Se você ver, ele foi parar na porta do Éden e fala assim, ele rodou. Ele rodou. E parou. E parou. Na porta do Éden. Na porta do Éden. Quando fala que ele saiu da presença do Senhor, retirou-se cair da presença do Senhor como?
no mundo espiritual. Só um minutinho. Deus desceu para falar com ele. Não, porque aí aqui na Bíblia, ele tirou-se Caim da presença do Senhor. Da onde Deus estava falando com ele. Da onde Deus estava falando com ele. A região onde Deus estava falando com ele. Exato. Da onde Deus exatamente estava falando com ele. Ele sai. E aqui o Oriente, aqui o Oriente do Éden, é exatamente o lugar da onde o homem saiu. De dentro do Éden lá. Ele parou na porta do jardim de novo. Ele andou. Porque Adão saiu, foi expulso e não ficou lá na entrada do jardim. Ele sai. E agora ele anda. Vai parar na porta do Éden e fala por quê? Por quê? Porque o sangue do irmão dele clamava por ele. Você já ouviu? Todo o sangue do Caim está clamando por vingança, né? Do Abel, aliás, está clamando por vingança, para que Deus mate o Caim. E na verdade não. Fala por quê? Por quê? Não tem como o sangue do Abel clamar por vingança. Porque, olha o texto lá, quando você vê o texto que Abel levou do primogênito das suas ovelhas, e ainda diz, e as gorduras. O que ele fez? A ovelha já tem a gordura própria. Ele não precisava levar mais. Quando ele leva mais, ele sabe que o culto do irmão dele já vai vir faltando, porque ele conhecia a natureza do irmão. Então ele leva mais porque o irmão vai levar faltando. É aquele irmão que vem para o culto, que ele vem com vontade de dar mais glória, dar mais aleluia, já sabe que o outro irmão vai... Ele já sabe que o outro irmão não vai. Ele fala, tem alguém que vai faltar, tá? Tem alguém que vai entregar o culto meia boca, eu vou entregar o culto por completo, ainda vou entregar um pouquinho mais. Vou ajudar meu irmão. Então, se a natureza dele já era de amor e compaixão pelo irmão, por que quando ele morreu o sangue vai falar o contrário do que ele fazia na vida? Fala assim, mas o sangue de Abel não tem poder de colocar Caim no Éden. Por isso, na Nova Aliança, em Hebreus, diz que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel, porque o sangue de Abel pode conseguir, na fala dele a Deus como intercessão, falar assim, tem dó do meu irmão, tem misericórdia do meu irmão. Aí Deus olha e fala, tá bom, fica na porta do Éden, mas não consegue colocar para dentro. Mas o sangue de Jesus, quando fala, colocou o homem de novo na presença de Deus. Então, aqui é muito diferente, irmão, do que as pessoas querem falar por aí. É a misericórdia. O sangue de Abel não fala por vingança. O sangue de Abel fala por misericórdia. Diga amém. Amém. Então, indo... Tá bom, Caim conhece sua mulher, tem relação com ela, edifica o nome da cidade, chama de Enoque, aí Enoque vai gerar um filho, e aí vão gerando. Lameque vai gerar. Pode falar alguma coisa sobre esse sinal? Sinal? Cada pessoa fala uma coisa. Eu já ouvi até o pregador dizer que os negros são... Ele ficou negro. Pelo sinal que Deus colocou negro, ele teve que ficar negro. Cachaça teológica da bexiga, meu irmão. Bom, ó, diferença de tona... A verdade é porque, se você estudar cientificamente, todo mundo tem a mesma cor de pele. Cientificamente. São tonalidades diferentes de uma mesma cor de pele. Aí você fala, não, mas eu sou branco, mas não é não. Tem problema, é a mesma cor de pele. São tonalidades diferentes. Busca isso cientificamente aí, dá uma pesquisada no Google que os irmãos vão ver isso. Então não tem diferença se eu sou branco, se o irmão é negro, se a irmã é índia, se é japonesa, se é amarelo, né? Que tem os amarelos.
É só idiotice isso aí, irmão. Idiotice. E a mudança dessa questão aí, fala quando aconteceu. E o tom de todo mundo é pro avermelhado, tá, irmão? Que é da onde veio a nossa origem, do pó da terra. A mudança que houve para trazer essa diferença é em Gênesis capítulo 10 e Gênesis 11. O Gênesis 10 vai falar de uma forma rápida, Gênesis 11 vai explicar um pouquinho. Então, no Gênesis 10, nos dias de Peleg, houve divisão da terra. Aí você olha a divisão da terra, quem lê fica pensando que foi por possessão, né? Alguém falou, não, essa terra é de tal pessoa, essa terra é de tal pessoa, essa terra é de tal pessoa. Não tem nada a ver. Houve, por causa do dilúvio, e as águas quentes que vinham dos abismos e as águas frias que vinham dos céus, que quando abaixou as águas e se mirraram, os gases começaram a subir. E houve rachaduras, e a terra foi repartida, que é onde gerou os 5 continentes. E foi no mesmo período que o Nimrod tinha construído a torre para querer tocar os céus. Deus falou, desçamos e confundamos. E ali, o significado é que Deus confundiu não só, que fala lá, língua e linguagem, não é língua e linguagem, é linguagem e etnia. O significado é que Deus mudou a língua, a forma de pronunciar e a etnia de todos. Ali que foi a separação de índios, negros, japoneses, todas as etnias foram ali. Então, respondendo esse ponto, não tem nada a ver. Um sinal aqui, a maioria dos que interpretam, levam para o lado de uma marca como um sinal, uma marca feita. E aí, levando para o lado do Tav. O Tav, na forma antiga, era uma cruz. No hebraico antigo, a letra Tav era uma cruz. Então, quando fala um sinal, o pessoal costuma linkar o sinal com o Tav, que era na forma antiga uma cruz. Amém? Mas também aí é teoria também, essa parte é teoria. Vamos lá. No verso de número 20... Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então nós temos aqui, ó. Vamos lá. Vamos continuar no texto, depois eu faço as marcações. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai dos que tocam harpa. E órgão ou flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo o instrumento cortante de bronze e de ferro. Fala instrumento cortante. Instrumento cortante. Então aqui nós temos as 4 vocações da humanidade nesses versículos de Gênesis. Aqui as 4 vocações iniciais da humanidade que deu origem. Então quais são elas? Fala comigo, imobiliária. Imobiliária. Claro que não é como é hoje, né, irmão? Pelo amor de Deus. Por quê? Porque eles começaram a habitar em tendas, fazer habitações para locais de moradia. Depois, os que cuidam de gado. Fala comigo, agropecuária. Depois temos o quê? Harpa e flauta, música, fala música.
Então, aqui com música, você pode também colocar arte, porque música é arte. E depois, instrumentos cortantes. Fala indústria. E, ó, o homem começou a fabricar, irmão. Fabricação. Então, as 4 vocações iniciais da humanidade estão em Gênesis 4. Vai, fala comigo. Imobiliária, agropecuária, música e arte e indústria. Aqui. Gênesis 4, do 20 em diante. Temos as 4 vocações da humanidade. Agora, olhando para o perfil de Caim e olhando para o perfil de Abel, qual dessas vocações ficariam com Caim? Olhando o perfil de cada um. Hã? Quem? Vai fazer parte de Abel? Vamos lá? Estou perguntando para vocês o que vocês acham, não estou afirmando nada. Essa indústria aqui era a indústria do quê? Bronze. Instrumentos cortantes, porque era o que eles estavam fabricando lá, que era a arma. A arma tem perfil mais de Abel ou de Caim? Estamos fazendo uma análise de perfil aqui. Estamos virando psicólogo de Caim e Abel agora. Hã? Então, aqui, ó, tá parecendo mais para Caim, não tá não? Vamos lá. E a imobiliária? Todo mundo gosta de morar na tendinha, não gosta não? Tá mais para Caim, irmão. Se você vê a descendência do Caim, ela ficou poderosa. Fala assim, a descendência de Caim ficou poderosa. Porque eles que começaram as vocações da humanidade. Sete nasce na frente, posteriormente. E o Abel tinha morrido. Então as vocações que Abel desenvolveria passou para Caim teve que desenvolver tudo. Então aqui, no mínimo, essas duas iam ficar para Abel. Aí você pensa, não, mas Caim já cuidava da terra, então entra a agropecuária também nele. Ele podia desenvolver junto. Eles poderiam desenvolver juntos. Na verdade, a vontade de Deus era que eles trabalhassem juntos desde o início. Fala por quê? Por quê? Porque o altar que eles fizeram não eram 2 ofertas. Era uma. Fala assim, era uma oferta. Era uma oferta. Só que é que nem o nosso culto na igreja. Cada um traz a sua parte, sim ou não? A sua oferta é individual, a minha parte é minha, a sua parte é sua. Mas quando reunimos no culto, viram uma oferta só junta. Era a mesma coisa. Porque Levítico 1 é junto com Levítico 2. Quem levava oferta animal tinha que levar oferta vegetal. No caso, um está levando animal e um está levando a vegetal. As duas se completariam. Pegaram? Só que não se completou. Por quê? Porque o Caim, felizmente, levou tudo errado. No mundo hoje, se um adora, se 3 adoram, o resto não adora. O culto ficou falho. Não é. Ficou falho no ponto de vista da congregação. Mas do ponto de vista individual, o seu culto está bem. Entendeu? Mas do ponto de vista congregacional, o culto é aquele culto quando todo mundo se entrega. E aqui se entregar, eu nem estou falando de gritar. Porque tem gente que cultua a Deus de verdade caladinho. Mas ele entrega o melhor dele a Deus. O coração dele está no altar, a vida dele está no altar, ele está com o melhor dele na presença de Deus, enquanto tem uns que estão gritando e estão fingindo. Não, tem uns que gritam fingindo só. Tem uns que é só o barulho.
Então, na verdade, essa geração do Caim aqui, ela ficou poderosa. Ela ficou poderosíssima na terra. Porque eles estavam com todas as vocações na mão deles. Fala assim, até hoje, os ímpios estão com as maiores vocações na mão. Bom, nós temos, na igreja tem gente boa demais, irmão. No louvor, tem gente boa demais na música, tem gente boa. Mas vou te falar, os melhores estão no mundão. Não é que na igreja não tem bom. Tem. E tem muito bom. No talento deles. Mas os talentos melhores, as vocações melhores estão na mão dos ímpios, infelizmente. Esses dias eu estava falando, eu falo para minha esposa às vezes, eu falo, Raquel, o povo do mundo sabe fazer música. Tem uns hinos que os irmãos fazem, nós estávamos vindo para cá hoje, que misericórdia. Mano. Tocou um hino na rádio lá, tinha acabado de acabar a hora do Brasil, nós estávamos já para chegar aqui já. Aí entrou um hino, varão, que dá vontade de você quebrar a rádio de ouvir. Música ruim. Sem harmonia. Sem ritmo. Faltava até poesia faltando. Aí a senhora fala, essa miséria aí. E às vezes tem um ímpio que ele sabe colocar harmonia, melodia, poesia, e coloca tudo junto e dá certo. Ritmo. E eu não estou falando daqueles que estão falando baixaria, porque baixaria é baixaria, não cabe da poesia. Então, os louvores que o ímpio faz. É a verdade, irmão. É a verdade. As vocações, a maioria das vocações da humanidade, quem desfruta melhor delas são os ímpios, ainda hoje. Olha para o irmão que está do lado e fala para ele, o nosso desafio é tomar o que é nosso por direito. É isso aqui, irmão. Por quê? Aí o camarada agropecuária cai mais para Abel, por quê? Porque Abel tem um coração de adorador. E a música e a arte também vem mais para Abel, porque Abel tem coração de adorador. E a agropecuária, tanto o fruto da terra quanto os animais, eles são e eram naquela época principalmente para oferta ao Senhor. Então tinha a ver propriamente com a adoração. E a música, nem se fala. Só que aqui, ó, tá tudo na mão de quem? Caim. E os filhos de Caim. E eles usando a música para fazer o quê? Glorificar a Deus? Não. Para honrar a Deus? Não. Para ofertar a Deus, como o salmista falava? Ofertar louvor a Deus? É? Não. Então, o sacrifício que seria para Deus está sendo sacrificado para deuses estranhos. O louvor, a adoração que vinha na música, em vez de ir para o altar de Deus, está indo para onde? Para o sertanejo universitário, funk, forró. Trap, R&B. Os melhores artistas. Arte, pega a arte aí no geral. Dança, pintura, o que mais? Fala aí. Coreografias, fala algum tipo de arte aí, irmão. Dança, já falei. A maioria das artes, irmão, tá no mundão, é o mundão que tá desfrutando. Aí quando vai pôr arte na igreja, aí pega o irmão para...
Jesus, eu preciso cortar essa parte, me lembra. Na hora da edição. Irmão. Então, tá na internet, irmão. Vai na internet. Os irmãos pensam que fazer arte é fingir que tá no mistério, ou sei lá que mistério que é aquele que põe uma saia gigante lá e fica rodando, girando. O homem com vestido. Aquilo lá é uma arte mesmo. Irmão. Ou seja, já parou para pensar que a arte está literalmente na mão de espíritos familiares que murmuram e chirleiam entre dentes, conforme Isaías disse? Minha esposa trabalhou num lugar. Não vou falar nome, porque dá processo, essas coisas. Tem que ser vigilante. A outra parte eu ainda vou cortar para correr de processo, porque eu vou pôr essa aula livre no YouTube. Irmão. Tem que ser ligeiro, varão. Senão, hoje em dia ninguém pode falar nada, irmão. Aí ela trabalhava num lugar que o pessoal psicografava. Sabe que é psicografia, né? Só está incorporada com um espírito, sei lá qual que eles dizem lá, que é de não sei quem, que veio, que não sei o quê. E aí eles psicografam, eles fazem os desenhos dos quadros, pintam. Aí o crente compra um quadro! É isso mesmo. Ai, ai, ai! E põe dentro da casa dele lá, ó! Aí não sabe. Por quê? Não tem um filho de Deus fazendo um quadro bonito. Aí vem um espírito, sei lá de onde, faz um quadro bonito e o crente compra e leva para casa dele, pendura. Aí eu não sei onde que está o Espírito de Deus na vida de alguns crentes, porque ele consegue comprar, pendurar na casa e nada incomoda ele. Irmão, o que foi feito por Espírito está acompanhado pelo mesmo Espírito. Aí alguém vai falar, ó, pastor, com as coisas de doido. É coisa de doido. Deixa eu com a minha loucura. Mano, isso aqui é seríssimo. Estou falando da arte, da música, tudo isso envolve. A música e a arte andam junto. E a arte está na mão de quem? Na maioria do tempo dos filhos das trevas. Aí o povo critica pra caramba o movimento apostólico e profético. Bom, cada movimento que Deus tem levantado tem os prós e tem os contras. Pentecostalismo tem pró e tem contra. A reforma tem os prós e os contras, os reformados também têm. Cada movimento que houve, desde que a igreja vem vindo, tem os prós e os contras. Mas eu só ouço falar de restauração da arte e música para o reino de Deus no movimento apostólico profético. Eles investem na arte. Pessoa cheia de Deus pintando, fazendo quadro. Vocês perceberam que só depois do movimento apostólico profético começou a aparecer muito quadro, desenho, coisa do leão, cordeiro. O que é isso? Restaurando. Trazendo isso que ficou na mão do reino das trevas para a nossa mão de direito. Aí quando tem alguém na igreja que tem um bom talento para uma coisa, abafa. E a música? E a música? A música está totalmente não. Fala por quê? Por quê? Porque a música é uma que o diabo ele ama. E não é porque ele é regente, ele nunca foi regente, nunca regeu nada. Porque o trabalho dele era sacerdotal. Eu não vou falar disso agora. Mas Ezequiel 28, abre lá. Para nós ir para os últimos momentos dessa aula, porque eu tenho que chegar no ponto-chave que eu ainda nem comecei. Ô filha, pega um pouco dela. Ezequiel 28.
verso de número 13. Já falamos aqui outras vezes sobre esse texto que é uma projeção profética. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os seus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Estão aí? E aí o sentido é de pandeiros e tambores. Fala assim, no dia que ele foi criado, foi colocado nele. Irmão, é uma coisa tremenda, porque era nele, não é algo que ele se vestia disso. No dia que ele foi criado, foi colocado nele. Ele andava a fazer sons. Ó, em ti. Qual que é essa tradução? Vê na arte aí. ACR. Almeida Revista Corrigida. Por essa já dá para perceber, ó, em ti se faziam seus tambores e pífaros. No dia que foste criado, foram preparados. Conseguiu? Tem alguém com revista corrigida aí? A sua revista corrigida, Raquel. Alguém com revista corrigida aí? Esse aqui é o quê? Eu já achei aqui também. Tem aqui. Ó, Ezequiel 28, verso 13, o final do verso. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. Nele. Não eram coisas exteriores. No dia em que foste criado, foram preparados. Ou seja, antes dele ser criado, não existia. Quando ele foi criado, foram criados junto nele. É. E aí? Tá falando da questão dos instrumentos. Nele, criado nele. Agora você entende por que músico sofre na igreja? Irmão, a batalha espiritual contra os músicos sempre vai existir. Quanto que é da área do louvor, da música, além de ter sido já tomada na terra pelos filhos das trevas, ainda é uma parte da música que foi criada no dia da criação do luzeiro, que caiu. E hoje nós chamamos de Satanás. E aí é essa batalha aí que você conhece. Difícil de entender essa maldade. Senhor, né? Não sei assim. Tem aula sobre isso. Ele
ele se apossou de um estado do mal de forma consciente. Teria que ter muito tempo para explicar isso aqui. Ele se apossa do estado do mal de forma consciente. E agora, quem trabalha com a música está na mira dele. E por que a música na mão dos filhos das trevas tem andado melhor? Por que tem fluído melhor? Acredito que a música consegue transmitir umas sensações em cada pessoa diferente. Eu acredito que aquelas sensações provadas, tipo lembranças, vários sentimentos emocionais. Sim. Quando é tratado de uma forma de louvor, ou condições assim, tipo, posta de louvor, é uma forma de alcance, e eu acredito, sabe, não sei se tá errado, seja uma forma de alcance de outras almas, entendeu? Sim. Através do louvor. E isso, na forma musical dos ímpios, no caso, é a mesma sensação, só que oposta, entendeu? Então, são 3 fontes de origem. Fala comigo, 3 fontes de origem. 3 fontes de origem. Então, nós temos a inspiração divina, a inspiração humana e a inspiração demoníaca. Então, a humana, ela pode ser boa, a inspiração, quando pode ser uma inspiração ruim. O cara canta nada com nada. Eu não sei dar certo ainda. Tem umas que são pura humana, irmão. Você pode ouvir. Tem umas que toca por aí que você olha e fala, rapaz, não tem ritmo, não tem poesia, não tem harmonia, não tem nada. E toca. E você fala, rapaz, isso é... E dá sucesso. Aí você fala, isso é um monte de gente desequilibrada que tem na Terra mesmo, não. Que ali não tem nem inspiração do diabo, que o diabo não faria tal loucura daquela. Nem o diabo erraria tanto, porque ele faz as coisas... irmão, ele sabe fazer música. O negócio foi criado com ele. Quando você vê música muito ruim assim, sem harmonia, sem ritmo, sem poesia, ainda dá certo, é porque foi de inspiração humana. E aí encontrou mais uns desequilibrados que gosta, deu certo. A inspiração divina é claramente vista de louvor, irmão. Tem louvor que... só não vai gritar igual o irmão lá. Para a nossa alegria! Que faleceu, né? E o Caneta Azul, né? O Caneta Azul é inspiração humana. Aquilo lá não tem nada do diabo, irmão. É só ele. E deu certo, viralizou. Inspiração humana. Agora presta atenção. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Bom, todo mundo aqui já subiu no Glória com essa música que eu sei, mas se você tem pelo menos uns 15 anos de crente, você já subiu no Glória com essa música. Você vê claramente que não é só inspiração humana. Tem a parte humana da composição, mas você sabe que tem uma inspiração divina. Tem hino que pode ser cantado por qualquer pessoa. A pessoa canta, a outra se alegra lá. A voz é ruim, desafinada, destrambeada. Voz, na verdade, normalmente é aquelas boas dele. Aquelas que vai no fundo do espírito. Tocou, pode tocar onde for, você sente. Pode ser a taquara rachada lá, desafinando, desentoando. Por causa da inspiração que teve de quem compôs. Divina. E a demoníaca também é verdadeira. Então tem música por aí que estão fazendo sucesso, e elas explodem, elas crescem, e o povo vai, a juventude vai, aquele negócio, por quê? Satanás por trás. Funk, irmão, funk. Humanamente, falando de forma humana, principalmente os que eles chamam de proibidão, sem ser pro lado da criminalidade, os outros que é pro lado da prostituição mesmo,
Põe um outro. Vou encerrar. Põe esse aqui, ó. A música. Não? Deixa ele sim. O senhor falando sobre as inspirações aqui, mas e os ritmos também? Todos os ritmos. Louvam a Deus. Todos. Os ritmos para estar louvando a Deus. Tipo, para culto, aí é diferente. Complementando, É tipo, diferente. um ritmo, um rap, no caso, assim, tipo, mais gospel, é isso? Rap Ou, tipo, outros gêneros mais só que gospel. Todos os ritmos adoram a Deus. Ritmos adoram a Deus, independente de quais. Tem que Todos. prestar atenção. O rock, o povo fala que é do diabo, né? Que o povo faz assim, ó. Os que estão. Eles fazem isso. E esse símbolo, quem que entende aqui de Libras? Esse símbolo que o Zoqueiro faz na Libras é uma coisa boa. É que eu esqueci o nome do significado dele. Dá uma bugada. Pois bem, é que eu esqueci, o pior que eu vi esses dias. Então, o rock era do diabo, até não sei quanto. Todo mundo fala que era do diabo, mas você sabe que o rock começou na igreja? O rock começou na igreja. Se não me falha a memória, nas igrejas antigamente, quando havia a segregação racial, ainda começou com o pessoal que eram os negros das igrejas, começaram a tocar rock. E se não me falha a memória, pode buscar no Google que vocês vão achar. Uma mulher que começou com rock. E é gospel. E aí depois passaram para o diabo. Então, não é o ritmo em si, mas o que se faz com o ritmo. Exemplo, camarada. Bom, Lázaro cantava o quê? Axé. É. Ou de quem é a tua vida? A minha vida. Ou de quem é? Ou de quem é? De quem Legal, se a pessoa começar a rebolar no culto, tá certo? Não. O que vai sensualizar? Não é o ritmo em si, mas o que se faz com o ritmo da música. Ele cantava axé. Oh, Lorde. Bom, axé puro, Lázaro é axé, irmão. E eu odiava axé no mundo, irmão. Meu negócio era rap, reggae e rock. Skatista, calça larga. Era isso que eu gostava. Eu odiava axé. Amava a música do Lázaro. Amava a música do Lázaro, irmão. Fã do Lázaro de carteirinha. Camarada era demais. Era demais. Então não era o ritmo em si, mas o que se faz com o ritmo. Então, tem ritmo que para mim não cabe dentro de um culto congregacional, mas cabe dentro de um culto evangelístico. Isso. Você acha que você vai atrair mais gente tocando Cassiano na rua? Ou se você colocar um rap gospel? Um rap gospel. O que você acha que vai atrair mais jovens para aquele momento? Não tem conversa, irmão. Então, depende do que você vai fazer de estratégia, o que você está querendo. Isso. E se você vai ofender a Deus com o que você está fazendo ou não. Isso. Porque dependendo do que for fazer, porque também tem gente que começa com rap e daqui a pouco ele para. Esquece que ele agora é de Jesus, já Glória. vem nas time antiga, então saiu do propósito. Então, não é o ritmo em si. É o que vai fazer com esse ritmo aí. Agora vamos para fechamento de chave de ouro. Abre aí, Vai ter Malaquias. continuação? Não, eu quero encerrar essa agora. A próxima eu já vou fazer logo. É o último. Eu não vou demorar nesse ponto, não. Malaquias. Lembra lá da história de Judá e Tamar que eu falei aqui outro dia? Malaquias. Qual capítulo? Capítulo 2.
verso 11. Isso aqui é ligado, olha, esse texto fala assim, é ligado, vai com vontade, é ligado É ligado diretamente a Gênesis 38. a Gênesis 38. Aí você tem isso em mente, que é a história de Judá e Tamar. Judá tem sido desleal e abominação se cometeu em Israel e Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Fala assim, Judá significa louvor. Significa louvor. Quando o louvor se une, se torna um, porque aqui está falando de quando Judá deixou Tamar lá, que ele era a mulher do pacto dele, ele não quis casar com ela, e ele tinha prometido ela, já falamos aqui sobre isso outra aula. Ele não casa com ela, Gênesis 38 não fala da promessa, mas Malaquias fala da promessa. Então, tem que aliançar Malaquias com Gênesis 38. Então, quando ele não honra ela como a mulher do pacto dele, da mocidade dele, então ele sai fora. E ele vai, se não me falha a memória, com a mulher que era de... Qual o texto? Gênesis 38, para não errar o nome da pessoa. Do Adulamita, chamado Ira. Aí ele se casa com a filha desse Adulamita, que era Ira, que servia a deuses estranhos. E ele se une com essa filha do deus estranho. Fala assim, o louvor não pode ser misturado. Não pode ser misturado. Então não é o ritmo em si, mas vou pegar um exemplo aqui. Tinha um rap gospel que eu gostava de ouvir, eu gosto de ouvir. Não se escandaliza, não, é rap, rock, rap, gospel. Só não gosto de funk, eu não gosto do ritmo. Tem funk gospel, tá? Eu gosto, eu não gosto. E essas músicas eu ouço no culto, eu ouço fora do culto. Rap gospel, rock gospel, rap gospel, samba gospel, eu gosto. Mas aí tinha um camarada que ele pegou uma música que a base era do NWA. Você deve saber, você deve ser puxando do lado do rap, R&B, tal, do lado do black, então você deve conhecer. Então NWA foi uma banda de rap da época que começou o Gangsta Rap. Esse pastor pegou uma base dessa música e colocou uma letra evangélica em cima dessa música que foi construída com a base mundana. Mas ouvimos, irmão, ouvia no carro. Aí um dia minha mulher, como que foi a revelação? Ele tava escutando esse rap. Aí eu falei, cara, você tá escutando o que tá falando? Aí você falou assim, tá falando normal. A letra, eu falei, não. Conforme o irmão tava cantando lá, o rap, tava com as palavras normal, mas da boca dele saía outras coisas, saía maldição. Começou um monte de maldição. Falava coisas absurdas, falou muita coisa horrível. Aí eu falei, Kleber, não escuta mais. Deus deu a Porque... revelação pra ela. Mas por quê? Porque ele pegou uma coisa, foi por isso que eu falo, o que vira mais, o que faz mais o efeito não é as palavras só, é a inspiração. Da onde saiu o louvor? Da onde foi inspirado esse louvor? Não é o louvor. Porque só por dar inspiração daquele base. Cântico, da base lá que ele colocou lá, daquela música, que não deu bom não. A música mundana, o cara pegou a música mundana, ele fez isso aqui que Deus acabou de abominar. É a mesma coisa, de repente, eu pegar uma música assim aquela mulher que morreu, a Maria Mendonça, né, que morreu, que ela falava muito de traição, de daquilo. Aí eu pego e começo a falar, não, Deus, é que não sei o quê. Começo a colocar Deus no meio, mas não, filha. Só por causa da inspiração, da melodia, isso. Que mexe com a alma, inspiração pelo Espírito. Ó, se fosse uma base feita totalmente por inspiração humana,
cara colocou lá a batida, o ritmo, a harmonia dele, a melodia Isso. dele. Inspiração humana. Não ia ter acontecido Não isso. ia. Novo. Mas quem trouxe a inspiração para aquela base não foi a inspiração humana, foi uma inspiração demoníaca. Então, quando o camarada fez a batida, ele fez por inspiração que não Isso. era humana. E aí, quando alguém colocou algo que pode ser até uma letra que Deus deu ao próprio camarada, e ele achou que ia ficar bom com aquele tipo de base, em vez dele criar uma para música que ele estava criando, misturou o que era de Deus, É que a base já era... misturou o que era de Isso. Deus com o que era profano. Isso. Como Deus olha, abominação. Isso mesmo. E tem muitas músicas. Tá cheio. Por isso que tem isso. Pegam os ritmos Tem muitos hinos evangélicos mesmo que começam a cantar sobre de Deus, mas Abominação, diante dos olhos de Deus. Deus fica triste, Abominação. deprimido, mas por causa disso. Porque você não sabe que quem compôs foi por inspiração humana ou por inspiração demoníaca. Misturou Filha de Deus Estranho com louvor, cometeu a abominação. Isso mesmo. Pode ser. Vamos orar?